Então, boa noite a Ordem, todos. Nosso Momento Abrate desta quarta-feira. Nosso convidado especial aqui é o Martinho Nobre dos Santos, né, um dos árbitros de maior renome, não somente dentro do Brasil, mas também na América do Sul e no mundo, né. Foi o nosso chefe maior dentro das Olimpíadas Rio 2016 e também nas Paralimpíadas Rio 2016. Hoje, um dos membros aqui do Comitê Técnico da ABRAT e vem falar sobre a ratificação, né, das questões da importância de uma federação de atletismo dentro das corridas de rua, nas questões do permit. Então, eu vou estar passando a palavra para o Martinho, para ele compartilhar a apresentação e tocar esse momento de 15 minutos conosco. Martinho. Bom, boa noite a todos, a todas, né? É um prazer estar com vocês. A Cláudia me pediu para falar especialmente com o advento daquele novo artigo da Lei Geral do Esporte, que trata dos eventos esportivos de maneira geral, realizados em rua, mas no nosso caso, mais especificamente, a corrida de rua. Então, deixa eu só... Bom, apareceu aí, né? Só para eu... Positivo. Então, eu coloquei uma nova perspectiva, porque, na verdade, as pessoas criaram uma coisa que esse artigo, que é o artigo 153, a gente já vai falar dele, ele mudaria radicalmente. Ele não muda muito radicalmente, a gente vai entender o porquê, né? Então, é o artigo 153 dessa lei, a Lei 14.597, agora de 14 de junho de 24, que institui a Lei Geral do Esporte. Esse artigo, originalmente, ele foi vetado pelo presidente Lula e o veto foi derrubado pelo Congresso. Então, quem promulgou o artigo de novo foi o Congresso, derrubando o veto presidencial, tá? O Lula não era a favor dessa exigência. Bom, a corrida de rua, a gente sabe que talvez seja a, a forma do atletismo mais popular no mundo, quer dizer, a especialidade do atletismo que atinge, eu diria, quase que toda a população mundial, porque todo mundo corre de alguém ou de alguma coisa ou atrás de alguma coisa a vida toda, né? Então, correr, todo mundo corre. E com o advento de vida saudável, etc., isso modernamente falando, já desde o fim do século passado e agora, com esse cuidado com a saúde, a corrida tem um papel muito importante. As corridas de rua, elas hoje não têm um caráter eminentemente técnico. Quem é que corre mais rápido 42.195 metros, que é uma maratona, ou quem é mais rápido em 10 quilômetros. Ela tem essa perspectiva para o atleta que é de elite, né? Mas ela tem aquela perspectiva do participante que vai para um desafio pessoal, por melhora de tempo, por melhora da saúde, ou até para confraternizar com os amigos, esses grupos de corredores que tem hoje. É um motivo para turismo também, o pessoal vai correr provas fora, então reúne uma turma, viaja junto. Então, esse mundo da corrida de rua é o setor do atletismo que mais pode atingir a população, a massa em geral. Lá atrás, as corridas de rua sempre foram organizadas por terceiros, diria eu, da forma como eles desejavam. Não existia uma normatização, nem uma exigência legal no passado de que você teria que ter uma autorização de uma federação, de uma confederação, ou alguma coisa para fazer as provas de rua. Aí a CBAT, eu acho que foi nos anos 90 ainda, posso estar enganado aqui, criou uma primeira norma de reconhecimento reconhecimento e homologação de corridas de rua. Ela tem um nome um pouquinho mais bonito, porque não sei por que colocaram e ultramaratona, se na regra da World Athletics a ultramaratona está dentro da regra de corrida de rua, ou seja, é ultramaratona, mas continua sendo uma corrida de rua, não muda. Mas, enfim, por alguma razão lá, o Conselho de Administração deve ter especificado isso, né? Então, o que aconteceu? O mundo da corrida de rua, ele existiu sempre, sem a presença de uma entidade oficial validando o resultado ou fazendo alguma coisa, ou seja, nunca eram as federações. Isso começou nos anos 90, justamente porque a corrida de rua começou a se tornar importante, então nós tivemos lá na época, na CBAT, que criar isso. Até o Rodolfo Eichler, que é o mais antigo dos medidores nossos, foi quem muito contribuiu com
com a norma no seu início, né? O que a gente tinha depois de instrumento legal, falando da corrida de rua, e que uma federação, ou que a própria CBAT, teriam o poder de exigir uma, uma autorização dela para que a entidade, ou seja, o proprietário da via pública, pode ser a prefeitura, pode ser o governo, pode ser estado, pode ser uma rodovia federal, né? Ou seja, o proprietário da via pública tinha que exigir de quem fosse fazer o evento uma autorização da entidade esportiva. Então, é a Lei 9.503, que é o Código Nacional de Trânsito, e o artigo era o 67. Ele, inicialmente, ele tinha um texto bem mais simples que esse, mas ele já foi reformulado por uma nova lei. Aqui, ó, vocês vão ver aqui, tem uma lei de 23. Então, o que ele diz? Porque ele continua existindo. Uma coisa que é importante entender é o seguinte: o novo artigo é da Lei Geral de Esportes. Ele não anulou o artigo que está no Código Nacional de Trânsito, que é outra lei federal. Então, o artigo 67, hoje, atualmente, a redação é a seguinte: provas ou competições esportivas, inclusive seus ensaios, em via aberta à circulação, só poderão ser realizadas mediante prévia permissão da autoridade de trânsito, com circunscrição sobre a via e dependerão de. Então, vocês vejam que aqui, antigamente falava autorização. Nessa atualização, eles já colocaram a permissão, que nada mais é que o famoso permit que já era praticado. Então, dependerão, primeiro, autorização expressa da respectiva confederação desportiva ou de entidades estaduais a ela afiliados, caução ou fiança para cobrir possíveis danos materiais à via. Então, quem pode exigir essa caução ou não é a prefeitura, é o DENIT, se for uma rodovia federal, é o DR, se for uma rodovia estadual, quer dizer, o dono da via. Contrato de seguro contra riscos e sinistros em favor de terceiros. Prévio recolhimento do valor correspondente aos custos operacionais em que o órgão ou entidade permissionária incorrerá. Esse item 4, ele foi criado, vocês recordam que houve um determinado momento que a Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo, capital, a CET, né, como o pessoal fala, ela passou a cobrar dos organizadores os custos que ela tinha com pessoal, equipamento, material, veículos, para bloquear uma via para fazer, por exemplo, a Maratona de São Paulo. Então, quem organiza a Maratona de São Paulo é que paga a hora extra dos guardas da CET que vão estar lá presentes, que paga o combustível das viaturas, que paga todo o custo que eles têm. Então, essa foi uma das mudanças. Isso foi uma cópia já do que se fazia, especialmente nos Estados Unidos, em que a polícia, para qualquer evento privado, cobra, entendeu? E no parágrafo único ainda diz aqui o seguinte: a autoridade com circunscrição sobre a via arbitrará os valores mínimos da caução ou fiança e do contrato de seguro. Eu não sei se isso na prática está funcionando já, porque como eu estou afastado, eu não faço parte nem de federação, nem da CBAT mais, nessa área, eu não sei se isso está sendo cobrado, mas, de qualquer maneira, isso já foi uma grande mudança que foi realizada. A nova lei, o que diz? O artigo 153, famoso, ele diz o seguinte: os eventos esportivos realizados em via pública que requeiram inscrições dos participantes ou dos competidores deverão ser autorizados e supervisionados pela organização esportiva que administra e regula a respectiva modalidade, independentemente da denominação adotada, ou seja, se é federação, confederação, etc., eles não entram nisso. Então, aqui o que eles mudam, que para a lei de esporte, quem tem que ter essa autorização e supervisão são aquelas provas que requerem inscrição do participante, não é cobrar inscrição. Você tem que se inscrever para participar, não é a procissão da Sexta-feira Santa que anuncia-se que vai ter e todo mundo vai lá e participa ou não precisa escrever, ninguém precisa falar com o padre, nada disso. Entendeu? Então, tem que inscrever, tem um formulário, tem um site, tem algum lugar que eu tenho que ir. Elas têm que ter autorização e supervisão. Por que eu estou insistindo nesse supervisão? Porque aqui é que está a grande alteração dessa lei. O autorizado já tinha no Código Nacional de Trânsito, no primeiro texto, continua ali, a única coisa que veio de autorização já mudaram para permissão, quer dizer, o permit,
né, e autorizados e supervisionados pela organização esportiva que administra e regula a modalidade, dependendo da denominação. Uma coisa que eu coloquei aqui, a entidade que autorizar o evento de rua passa a ser corresponsável. Esse corresponsável aqui, após uma conversa com a assessoria jurídica da CBAT hoje, ela é corresponsável apenas na área técnica, não é verdade meramente corresponsável. Ela fará uma supervisão da parte técnica da prova. Então, a entidade que autorizou não vai ter responsabilidade criminal, legal, etc., porque é a organização da prova que cuida disso. A norma 7 da CBAT, ela já determina como deve ser realizada essa autorização, essa solicitação e a homologação das provas de rua. O foco da norma da CBAT, desde a primeira edição até atualmente, é a segurança do atleta inscrito, ou seja, do participante, porque essa norma e essa normatização surgiu por quê? Porque as pessoas faziam corridas de rua de qualquer maneira, cobravam uma inscrição, então era muito comum corridas de rua, e ainda hoje acontece, no meio do tráfego aberto, quer dizer, não se tinha preocupação de isolar uma faixa ou o trânsito, então o risco de acidentes era muito grande, sem serviço médico, sem ambulância, sem um posto de água, uma hidratação para os participantes, e tudo isso foi a razão dessa norma ter nascido, e o foco, claro, basicamente, é o cumprimento das regras técnicas da Ordem Atlética. Porque se você cumprir as regras, tudo que está na norma 7 você tem que fazer. Ela não inventa nada. A gente entende, e hoje eu conversei, inclusive, com o diretor executivo da CBAT, que eles vão ter que fazer algum tipo de readequação na norma apenas para enquadrar essa condição de supervisor, ainda que seja supervisora técnica, porque quando a gente fala de autorização, a autorização é o seguinte, é aquilo que a gente tem hoje. Olha, você tem que entregar apresentar regulamento, formulário, regulamento, etc, etc, autorização do trânsito do dono da rua, aquela documentação toda que é solicitada. Ó, está tudo ok, está autorizado. Limita o permit para a prova. Na hora que eu falo em supervisão, eu tenho que garantir que aquilo que ele apresentou vai ser feito. Então, a gente já entende que deve haver uma reunião prévia, ela pode ser uma reunião virtual, em que o organizador vai ter que apresentar para a federação e para a confederação, se for o caso das provas nacionais, como ele vai desenvolver a prova, como cada ponto de atendimento às normas será cumprido, quais são as coisas que ele necessita, algum tipo de ajuda, aquelas que ele não precisa, e essa supervisão é um acompanhamento que a entidade vai ter que fazer da própria organização para ver se ela está indo no caminho certo. Porque o fato dela apresentar um papel, um documento para você, não significa que ela vá cumprir com aquilo que ela te apresentou. A supervisão é justamente para fazer com que ela cumpra tudo que ela diz. No regulamento, ou seja, ela te entrega um regulamento, ela tem que cumprir o que está escrito naquele regulamento. O regulamento é parte técnica, e parte técnica faz parte de onde as entidades oficiais atuam. Então, ela vai ter que fazer esse papel de supervisão. Eu acredito que, nesse primeiro momento, vai ter um tempinho de adequação, né? E, claro, que aí, esse trabalho final de supervisão vai ser sempre do delegado técnico que vai estar na prova, porque ele vai ser a pessoa que vai estar fisicamente lá. Só que aí, eu já entendo que até a indicação do delegado técnico vai ter que ser feita com maior antecedência, porque nessas reuniões prévias ele participe. Ele já participe para saber qual foi o entendimento de cada ponto do regulamento, como é que o organizador vai fazer o desenvolvimento da prova, onde ele vai ter médico, onde ele não vai ter, até para que o delegado possa sugerir, e para que ele finalmente, no dia da prova, possa conferir se tudo isso está sendo cumprido e foi cumprido da forma correta e vai terminar naquele famoso regulamento, né? Isso aqui é o que eu falei. Então, por isso que eu acho e insisto nisso, vai ser muito o novo artigo da lei, ele vai exigir muito mais que a indicação do delegado técnico para o dia da prova. Vai ser necessário ou que esse delegado acompanhe os preparativos prévios, ou que a federação ou a CBAT faça reuniões prévias com os organizadores, abordando todas as possibilidades de problemas ou temas que possam surgir, para que ele possa, no dia do evento, estar presente
e então depois basear o seu relatório para poder validar ou não. Aí vem a parte da norma, que é a segunda parte, homologar ou não o resultado, a prova valeu ou não. Então, isso terá que ser feito depois, né? Então, eu insisto aqui que é um tempo de mudança. Agora, aqui eu pus em negrito uma coisa muito importante. A lei não é clara, ela fala lá de autorização e supervisão, mas ela não diz que tipo de supervisão. É uma coisa muito ambígua, muito aberta, como a maior parte das leis do Brasil, né? Elas não são diretas. Em conversa com a assessoria jurídica da CBAT hoje, o entendimento é que essa supervisão é limitada à supervisão técnica dos eventos, ficando todos os demais aspectos das provas sob responsabilidade exclusiva dos organizadores. Aquilo que está na regra, aquilo que está na norma 7 é o que vai ser feita a supervisão da entidade. Ela vai fazer essa supervisão em cima daquilo que é o objetivo até da norma, é o objetivo da CBAT e das federações, que é o cumprimento de regras e a segurança dos participantes, que é isso que importa, né? O restante é responsabilidade dos organizadores. Se o organizador não pagar o prêmio no prazo, já não é uma questão técnica. Ter o prêmio ou não ter prêmio é uma questão que o organizador define. Não é a federação que diz se vai ter premiação ou não. Então, todos os outros aspectos ficam sob a responsabilidade exclusiva dos organizadores. Esse é o entendimento legal no momento sobre essa supervisão que a lei agora determina, né? Lembrando que a lei não recomenda, ela determina, né? Está lá. Autorização e supervisão. Está bem claro que são as duas coisas que devem ser realizadas, né? Então, basicamente é isso. Eu vou tirar aqui essa apresentação. Eu acredito para que quem é árbitro, você vai continuar atuando num árbitro. Isso aqui é um tema que os presidentes de federações, os dirigentes vão estar mais atentos. Mas, como o delegado técnico é sempre um árbitro, então ele vai ter que ter essa participação maior, desde o momento que a prova pede autorização ou não. E aí nós sabemos que a norma 7 tem prazos para requerer o permit, as federações, no caso do permit bronze, devem ter seus prazos, e normalmente o cara liga para o presidente na sexta-feira perguntando se dá para autorizar uma corrida domingo, né? Isso pode acontecer muito, então esse é um tipo de comportamento que acaba, vai ter que fazer as coisas com antecedência, e se ele vier na sexta-feira, tudo bem. Eu não vou autorizar, então você pode fazer do jeito que se quiser. Você tem que cumprir isso, isso, isso. Quer dizer, a federação vai ter que educar o organizador também a isso, né? Eu acredito que basicamente seriam isso. Deixa eu ver aqui se tem alguma. Bom, o Newton fez uma pergunta aqui, como ensaio, podemos entender os famosos treinões? Sim. Se você vai usar a rua e fechar a rua para fazer isso, é o ensaio da prova. Então, precisa ter essa supervisão também. Tá? Você tem que lembrar que o enfoque nas duas leis é o uso da via pública por um evento privado, que é a corrida de rua, né? Então, eles entendem dessa forma. Você fechou a rua, eu estou aqui fazendo um treino porque eu vou competir na maratona, o treinão faz parte do ensaio. Não sei se tem mais alguma pergunta, não só o apoio aos nossos amigos gaúchos, né? Alguém tem alguma colocação, alguma coisa? Não sei. Martim, quero agradecer, né? Não, Agradecer a tua disponibilidade. Quem puder colocar as perguntas no chat, né? Depois a ok. gente encaminha essas respostas a todos. Eu queria agradecer demais, né, essa tua fala. Eu acho que você trouxe o ponto principal, que é a questão da supervisão, e isso vai trazer para nós a necessidade da gente ter um protocolo, um checklist, que a gente tenha toda a arbitragem preparada, né? Para fazer justamente essa entrega para a sociedade, para a nossa estrela maior, que sempre são os atletas. Né? Então, eu acho que é um tópico bastante importante, né? E a gente vai estar trabalhando também na questão de um curso que a gente já vem discutindo aí com o comitê técnico e com a comissão de corridas fora do estádio, né? Da importância da gente estar fazendo para as corridas de rua. Né? Então, a Celeste colocando aí meu mestre, acho que é o mestre de muita gente aqui, né, Martinho? Agradecendo novamente. Eu vou só recompartilhar, né, uma apresentação rapidinha aqui que a gente fez, se eu conseguir achar onde que eu deixei. Mas se alguém quiser abrir o microfone e fazer uma pergunta, acho que alguém
Estava perguntando alguma coisa? Pode. Era eu, era Fala eu, lá, Valéria. Valéria. Diga É que lá. eu estava na dúvida dessa questão dos treinões, né? Porque agora aqui em Manaus, o pessoal estão cobrando taxa de inscrição até para os treinões. Então, eu estava achando, na minha, na, no meu consentimento, eu achava que só essa lei só entraria nesses treinões que seriam cobrados, mas não, é a partir do momento que é um É, treinão se para um ele, evento, por é evento, ele válido, está né? dentro do evento. É, até porque você vai treinar na rua, né? Eu não Uhum. sei se o pessoal em Manaus corre. Bahia até corrida de rua era na rua, no meio do tráfego, né? Não sei se É, isso o que eles mudou, estão fazendo muito é partindo da Ponta Negra até atravessando a ponte, indo lá em direção a Manacapuru. Eles estão mas no pegando trânsito, né? trânsito mesmo. É, daí está Não usando via tá só na pública. parte, É. não estão Uhum. usando só a parte fechada da Ponta Negra, não. Estão pegando via pública mesmo. Até os Uhum. treinos do dia a dia em equipes, eles estão usando via pública normal. Uhum. Explicado, né? Então, beleza, A minha Valéria. dúvida é o Brigadão seguinte: o senhor aí. não está mais tomando Coca-Cola zero? Está doente? Não, eu até tenho ali, é que eu peguei um suco hoje aqui, ó, tá vendo? Mais saudável, né, Martinho? Não, eu ainda prefiro a Coca Zero, ó. Com certeza. Então, gente, eu quero agradecer novamente e vou Bom. fazer essa retomada antes até do fechamento aí da nossa gravação. Né? A gente tem um formulário disponibilizado para todos os árbitros, não somente para quem foi afetado no Rio Grande do Sul, mas para os árbitros que também moram fora do Rio Grande do Sul, né? Para a gente até ter um mapeamento de quem pode ajudar, de como pode ajudar, ou de quem precisa desse suporte, né? A gente já tem um monitoramento de quem mais precisa nesse momento. E a gente tem a chave Pix, né, divulgada no site da Brat, nos outros Uhum. canais da Brat, e a gente vai estar compartilhando também nos grupos de WhatsApp, né, para a gente tentar ajudar de alguma forma. A gente tem aqui a Bárbara, o Bruno, o Petri, né, o Choquito, a gente tem o Leandro e tem a Lenita, que são pessoas que neste momento estão precisando mais do nosso suporte e que a gente divulgue todas essas informações para as nossas redes, né, de amigos, familiares, para a gente tentar Uhum. ajudá-los de alguma forma. O Vinícius também, né, o Vinícius, não sei se ele é árbitro, mas esse foi um pedido do De Lázari logo que a gente iniciou essa campanha, esse movimento aí de suporte aos nossos familiares, né, do atletismo no Rio Grande do Sul, porque como a gente sempre reforça, nós somos uma grande família, né? E lembrando que nesse sábado os treinadores vão estar fazendo esse curso do atletismo solidário. Então, a gente está fazendo essa divulgação, lembrando que vai ser no sábado, agora dia 8. Mesmo quem não possa participar, se puder fazer a inscrição, o valor mínimo é de R$ 50, né, através dessa chave Pix, e também depois vai ter uma certificação para quem conseguir participar. Então, fechando mais essa quarta-feira, agradecendo novamente ao Martinho e lembrando que toda quarta-feira nós temos aqui o Momento Abrat, começando 8h15 e normalmente terminando 8h30. Um abraço a todos. Martinho, novamente, grande beijo. Tchau. Obrigado. Até a Obrigada a próxima. Boa noite. todos. Boa Obrigado. Boa noite, gente. Boa noite. Valeu, noite. Marquinho.